Olá, bom dia. Nós somos alunos do curso do Bacharelado em Ciências Biológicas. Meu nome é Alicia e o nome da minha dupla é Laura. E a nossa professora orientadora é Cláudia Cardoso. Nós estamos apresentando esse trabalho para a disciplina de Química Geral e vamos apresentar como tema as consequências causadas aos animais marinhos por decorrência da radioatividade. Então, para entender um pouquinho sobre essas consequências, a gente precisa entender como que a radioatividade ela ocorre, como ela ocorre, o que ela é, como ela funciona, enfim. A radioatividade ela é um fenômeno espontâneo, é um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos que é proveniente de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos que buscam uma certa estabilidade, ou seja, eles buscam se tornarem mais estáveis, os átomos, né? E aí a gente precisa entender dois conceitos importantes, que é a reação nuclear e a reação química. A reação nuclear é o núcleo do átomo que sofre alterações, que é o que acontece na fissão e na fusão nuclear, e a reação química ocorre ali na eletrosfera do átomo, ou seja, por fora do átomo. Sendo assim, um átomo ele pode se transformar em outro átomo, o que significa que ele é radioativo. Além do mais, a gente precisa entender que a radioatividade ela libera emissões independente do estado físico. Por exemplo, o urânio 238, ele é um isótopo que, independente do estado físico, ou seja, independente se ele é físico ou sólido ou líquido, ele é um elemento radioativo naturalmente, que emite radiações, justamente porque a radioatividade ela está diretamente ligada ao núcleo do átomo, está diretamente relacionada com o núcleo atômico. Esses isótopos radioativos, eles liberam energia através de ondas eletromagnéticas ou partículas subatômicas em alta velocidade. Essas partículas subatômicas radioativas são a alfa, beta e a gama. A alfa, ela tem um poder de penetração baixo em relação às outras, como pode ver aí na imagem, ela atinge ali, penetra apenas no papel, e ela tem um poder de penetração baixo, né, que ela é constituída, assim, semelhantemente ao núcleo do hélio, que possui dois prótons e dois nêutrons, com carga 2 e massa 4, e a radiação beta, ela é um elétron, praticamente. Ela tem um poder de penetração médio em relação às outras, pode atingir ali a placa metálica, carga menos 1 e massa 0. E, como eu falei, ela é um elétron, enfim. E a partícula gama são ondas eletromagnéticas que podem ser encontradas ali em ressonância, tomografia ou raio-x. Tem um poder de penetração alto em comparação às outras, como podem ver ali na imagem, pode alcançar ali a parede de concreto. Então, tanto carga quanto massa, ela possui, tanto carga quanto massa é igual a zero. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a quantidade de resíduos radioativos nos oceanos. Entre 1989 e 1993, foi realizada uma pesquisa coordenada pela Agência Internacional de Energia Atômica e eles pesquisaram basicamente em regiões da FAO, que consiste basicamente nas organizações das Nações Unidas para Comida e Agricultura. O primeiro gráfico apresenta níveis de Césio 137 em água do mar. Como a gente pode ver aqui, o Mar Báltico ele apresenta uma maior quantidade desse radionuclídeo, porque ele basicamente recebeu um fallout. O que significa fallout? É basicamente quando fragmentos radioativos derivados de testes nucleares, acidentes nucleares, explosões também, e entre outros, são dispersos no meio. Então, esse Mar Báltico recebeu grande quantidade de radionuclídeo de Césio 137, devido basicamente, a efluentes radioativos da unidade de processamento e também através do acidente de Chernobyl, que aconteceu em 1986. A Antártica, em contraponto, ela possui valores de Césio 137, o menor valor dentre as demais regiões pesquisadas. Ela apresenta o valor de 5 becquerel vezes M-3. O sudoeste do Oceano Pacífico, ele apresentou o valor de 1,5 becquerel vezes M-3, e as demais regiões apresentaram valores entre 3 e 5 becquerel vezes M-3,
com exceção do Mar Báltico, que já foi citado, que ele apresenta o maior nível de césio, também o Amarelo, o Mar Negro, o do Norte e também o Mediterrâneo. Também foi pesquisado quantidade de césio 137 em organismos de peixes, variando entre 0,04 a 0,5 becquerel vezes quilograma. Novamente, o Mar Báltico possui maiores níveis desse césio, desse radionuclídeo, e também foram retiradas amostras no Brasil também, que o Brasil também possui esses níveis também desse radionuclídeo. No Brasil, foi encontrado o valor de 1,4 becquerel vezes M-3 em água do mar e em peixes 0,01 a 0,22 becquerel vezes quilograma a menos 1. Esse valor contido no hemisfério norte é o valor já esperado, porque foi devido ao fallout global, que em decorrência de acidentes nucleares, testes com bombas nucleares também. Então, esse valor já era o esperado, felizmente. E também temos concentração de estrôncio 90 no Atlântico Norte e no Pacífico Norte, que os valores variaram entre 1,7 a 4,7 becquerel vezes M-3. Isso. No Mar Báltico, a concentração também de estrôncio 90 foi a maior, que ela corresponde a 17,6 becquerel vezes M-3 também. E aí, com esses elementos radioativos, são apresentados consequências que afetam progressivamente tanto os animais marinhos quanto os animais terrestres, né? E aí a gente pode ver aí que afeta diretamente a cadeia alimentar, que vai acumulando material radioativo ao longo dos níveis tróficos, e quanto mais alto o nível trófico for, mais elemento radioativo, mais substâncias tóxicas serão apresentadas ali. Então, por exemplo, se um peixe pequeno ele se alimenta de várias algas contaminadas, um peixe grande vai se alimenta dos peixes pequenos, e aí vai aumentando os níveis tróficos, e o ser humano, ele pode ser o mais afetado, já que geralmente o homem, ele é o último consumidor, então ele pode ser o mais afetado, pode absorver mais substâncias tóxicas daquele meio, né? E aí também podemos observar mortes de animais, tanto marinhos quanto terrestres também, de acordo com a cadeia alimentar, mutações de plantas e animais afetados, a perda da biodiversidade e a migração de espécies, porque se os animais estão morrendo ali, vai haver ali uma perda da biodiversidade e muitas espécies elas irão migrar do seu habitat para outro, justamente por causa dessas substâncias tóxicas. Também haverá um aumento de taxa de crescimento das plantas com o aumento da temperatura do ambiente. E o Césio 137, encontrado na coluna d'água, ele sofre uma dispersão devido à diluição no mar, que pode participar de reações de troca com sólidos em suspensão, especialmente a argila. E ele pode ser incorporado em tecidos de músculos de vários organismos marinhos e ingeridos pelo homem. Bom, temos também o estrôncio 90, que por obter uma similaridade com o cálcio, ele pode ser facilmente absorvido nos sedimentos, ossos e carapaças de animais marinhos e corais, e no homem ele está presente, logicamente, nos ossos. Temos também o plutônio, que ele pode ser precipitado e encontrado também em sedimentos, no organismos de peixes e outros animais marinhos, e ele possui uma genotoxicidade, ou seja, essa genotoxicidade ela provoca desordens genéticas, podendo acarretar câncer, a teratogênese, que consiste basicamente na formação e desenvolvimento de anomalias localizadas no útero, provocando problemas no embrião e câncer também. E essas consequências devido a esses materiais radioativos provocam também uma desestabilidade no ecossistema. Ou seja, essas desordens genéticas vão provocar mutações e também perda na biodiversidade, como já foi dito. Então, tudo isso pode desequilibrar o ecossistema em que esses animais vivem. Alguns exemplos observados, né,
de radioatividade em mares e oceanos. Tem aí o acidente nuclear de Fukushima no Japão, né, que foi assim, praticamente um terremoto, enfim, um tsunami que aconteceu, provocou danos na usina nuclear e vazamentos radioativos foram registrados e os níveis desse vazamento aumentaram em 8 vezes o limite de segurança. Então, a população precisou ser evacuada justamente porque são elementos radioativos que iriam causar danos e causaram danos e foram ali vazados para o mar, para os oceanos e provocaram efeitos fatais e, enfim, negativos para o ecossistema. Temos também outro exemplo, que é do mexilhão perna-perna, e também foi observado no organismo desse mexilhão o polônio 210, que também é outro radionuclídeo altamente capaz de acarretar problemas no organismo desses seres. O polônio 210, por mais que ele seja naturalmente benéfico e necessário para o organismo de toda a fauna marinha, ele em grande quantidade, ele pode acarretar sérias lesões no DNA desses animais. Então, por ele possuir uma grande radiotoxicidade, ele pode alterar o DNA desses animais e pode acarretar problemas em toda a estrutura do organismo deles. Isso. E esse polônio também pode ser encontrado nos tecidos, né? Principalmente nas glândulas digestivas. E algumas soluções e controle que precisam ser tomados para que evitem esses acidentes nucleares, o uso de materiais radioativos é praticamente o quê? Treinar os profissionais corretamente, esses profissionais que atuam nas usinas com o objetivo de terem uma certa responsabilidade e consequência com o que eles estão trabalhando ali naquele meio. Além do mais, a segurança do local é extremamente importante caso aconteça algum acidente, enfim, algum uso desses materiais. E conter esses materiais radioativos também é extremamente importante, justamente porque o uso dele, o excesso dele pode causar danos fatais ao ecossistema, ao ambiente ali trabalhado. E, além do mais, procedimentos de emergência em cada instalação. Então, se eu estou trabalhando com materiais radioativos naquela usina, naquele ambiente, ali preciso ter procedimentos de emergência, saídas de emergência, para que não aconteça algo fatal, né, para evitar alguma fatalidade. Além do mais, o descarte de lixo atômico ele deve ser em instalações de longo prazo, em armazenamento de longo prazo, justamente porque esses materiais radioativos eles se degradam em um longo período de tempo, então eles precisam ser descartados devidamente em instalações de longo prazo, né? E se tratando de radiação, como eu falei, né, por eles se degradarem em um longo período de tempo, é importante que espere o decaimento natural. É importante também a gente ter um monitoramento de regiões afetadas e também a monitoração desses radionuclídeos liberados. Ou seja, para a gente ter um cuidado para saber quais radionuclídeos foram liberados no meio ambiente, a quantidade desses radionuclídeos, para a gente ter um controle também e cuidar da população, né? Logicamente, esses radionuclídeos vão ser liberados, por vezes, em usinas nucleares e laboratórios também. Então, para a gente cuidar das pessoas que trabalham nesses locais e também da população ao redor, a gente também precisa ter consciência do que foi feito, do que foi liberado, para a gente poder tomar medidas que solucionem os problemas causados. A gente tem que também ter laboratórios capacitados, ou seja, a gente tem que ter uma segurança nos locais que trabalham com esse tipo de material. A gente também precisa ter locais capacitados para conter esse material, para saber como estudar esses materiais e também para a gente ter uma responsabilidade, né? Esses materiais, como já foi visto em vários acidentes, como Fukushima, como Chernobyl, em Goiânia também, esses materiais causam danos irreversíveis à natureza e à população também. E para resumir, para concluir e finalizar nosso trabalho,
a gente precisa entender que o meio marinho ele é contaminado progressivamente com esses rejeitos nucleares que são liberados pelas usinas, por acidentes nucleares, pela fissão, pela fusão nuclear, e pode desencadear o acúmulo desses materiais nos organismos e podem afetar diretamente o homem, né, os níveis tróficos mais elevados. Além do mais, os radionucleidos eles são tóxicos independente da baixa concentração. Então, mesmo que, por exemplo, a partícula alfa ela tenha um poder de penetração baixo, pode causar danos. Então, independentemente da baixa concentração, do seu estado físico, vai continuar causando dano, e tanto para o ecossistema quanto para o homem. Mas é de suma importância que as usinas, quanto nós mesmos, cidadãos, tomem as precauções e cuidados necessários para que esses materiais radioativos não se espalhem, causando danos para a natureza no geral, para a população, que podem ser fatais. É isso, obrigada pela atenção. Tchau.